Então, não é antes e nem depois. O que me garante, na verdade, sim. Nós não temos garantia nenhuma de que o nosso marido vai voltar. Tá bom? Por que não tem garantia, Ivan? Porque existe algo entre nós chamado livre-arbítrio. Então, o marido, ele decide. Ele pode escolher não obedecer a Deus. Ele pode escolher ir contra a vontade de Deus. Ele pode. O que a gente garante é que ele é nosso esposo, nosso cônjuge. É indissolúvel. Com divórcio ou sem divórcio, é indissolúvel. O que a gente tem vivido aqui, o que esse canal tem vivido, o que eu tenho vivido? A gente tem vivido que alguns posicionamentos diante da sabedoria de Deus têm ajudado, têm facilitado o retorno de casamentos, de alguns casais. Posicionamentos na palavra, posicionamentos diante do Senhor, posicionamentos de entendimentos reais que ajudam a que o comportamento desse marido mude e que de alguma forma a gente atraia esse marido de volta para nós. Começando por mudança no seu relacionamento com Deus, mudança na sua vida espiritual, mudança no seu comportamento, entendimento e cuidado das suas dores. Então, são alguns processos. Então, a gente tem vivido isso aqui no canal. E não é com uma nem com duas, são com várias pessoas. Várias pessoas. Então, garantia de que ele vai voltar? Não, nem sem o divórcio e nem com o divórcio. Não tem garantia. Não é esse documento que define que ele vai voltar e nem que prende ele a você. Por quê? O papel está aí, existe uma assinatura e ele já foi embora. Então, o papel não prende. Nunca prendeu. Papel não prende, filhos não prendem, empresa não prende, nada, gente. Prende se o cara botar na cabeça que quer ir embora e que acabou. Nada vai prender, tá bom? Então, é isso, Érica, tá? Garantia a gente não tem. A gente tem uma fé. Estou sem chão por ter que encarar esta situação. Formatura do seu filho. Não sei como é. Então, eu preciso saber de algumas coisas, mas vamos lá, Márcia. Seu filho pode se posicionar ao dizer que não quer, por exemplo, essa mulher na formatura dele. Tá? Só que eu não sei como é o relacionamento do seu filho com o pai e nem como seu filho se posiciona nessas situações. Tá? Mas isso seria algo que poderia e, ao meu ver, deveria ser feito. Que as pessoas, o ser humano de forma geral, ele é egoísta. Então o ser humano acha que ele pode impor aquilo que ele acredita ser verdade a todo mundo. Que é o caso, por exemplo, de um marido que agora que acha que está divorciado, que ele tem o direito de se casar e ser feliz, e que agora o segundo é de Deus, o primeiro não foi, né? Então o segundo é de Deus. E aí agora ele vai impor a presença da atual, que ele considera atual, a família anterior, ou seja, ele vai impor ao filho, vai impor à esposa, ele vai impor à sogra, ele vai impor a presença da amante na vida de todo mundo. Ou seja, total desrespeito, uma total falta de consideração, mas é necessário um posicionamento. Não tenha medo de dizer que com ela ele não é bem-vindo, que é melhor que ele não venha. Só que o seu filho precisa estar ciente disso tudo, porque, afinal de contas, é a formatura dele. Tá? Mas não tenha medo de se posicionar. Isso não é um problema para uma futura reconciliação, uma futura restauração. Tá bom, Márcia? Cadê quem foi? Jaqueline, né? Jaqueline Marques. Então, Jaqueline, foi exatamente por isso que eu iniciei a live de hoje introduzindo o que é o casamento.
que o casamento que é válido é o casamento em Deus. Por isso que o divórcio não é o fim. Porque o casamento não aconteceu no dia que eu assinei o divórcio. O casamento acontece, ou melhor, no dia que eu assinei o documento de casamento, né? O casamento acontece no momento em que duas pessoas se encontram, decidem que querem ser marido e mulher um do outro, comunicam isso aos seus pais, se mudam para uma casa para viver sozinhos, com a sociedade tendo ciência que eles são casados. Isso é o casamento. É esse o casamento que aconteceu com Isaac e Rebeca, com Abraão e Sara, e com tantos outros personagens, com Adão e Eva. Então, o casamento acontece aí. Então, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que se o divórcio não é o problema, porque o documento de cartório não significa nada, então o que significa? Significa aquilo que Deus une. Deus une através de seus princípios. Então, se o que vale é o que Deus une, não. A pessoa não está livre para casar de novo com ninguém porque ela não assinou um papel. Ela é casada com esse homem porque a aliança foi feita em Deus, antes de qualquer coisa. Então, se uma dessas pessoas que acredita que eu só morei com a pessoa durante 10 anos, mas não casei no papel, agora eu vou casar com outro e por isso vai ser de Deus, vão sofrer um grande engano no fim dos tempos, quando chegar a hora de você dar conta para Cristo sobre as suas vidas. Porque vocês vão estar cometendo adultério. O casamento é em Deus, não são os homens que fazem casamento. As cidades, as organizações, os cartórios existem há algumas centenas de anos. Jesus esteve na Terra há mais de 2000 anos e Deus criou a humanidade e o casamento há alguns milhões de anos. Então, assim, não permitam-se ser enganados por esse tempo. Não permitam-se ser enganados por Satanás. Quem diz que alguém é casado ou não é Deus e os seus princípios, sua palavra, não o contrário. Tá bom? Estar em paz, desejar ficar só, é o momento que Deus usa para nos tratar. Já tratei algumas pessoas assim, Isadora, e isso fica por um tempo. É uma preparação em Deus para uma reaproximação depois. Mas acredite, o amor não acabou. É apenas uma brasa longe do braseiro e por isso esfria. Deixar de pensar, tirar o foco do marido, faz com que tudo esfrie. E o que a gente sente é que como se não amasse mais, a gente sente paz. Por que você sente paz? Porque você parou de brigar, você parou de culpá-lo, você parou de tentar se defender, você parou de correr atrás. Se ele simplesmente liberou, deixar ir. É o que a gente fala o tempo todo aqui no canal, deixar ir. Esquecer a OM, deixar ele de lado um pouco e cuidar de você. Aí essa paz chega, esse sentimento chega. Tá bom? Foi? Beijos. Tchau.